Imagina a seguinte cena. Alguém que é tipo a pessoa mais temida de uma região inteira. O terror do pedaço. Exato. Essa pessoa tem uma comissão de líderes religiosos de elite no bolso, cartas de autoridade máxima nas mãos e o poder literal, assim, de decidir quem vive, quem é preso e quem é destruído. Tudo ao redor dele exala uma certeza absoluta, né? Sim, ele é o próprio sistema. Mas aí, de repente, no meio de uma estrada super poeirenta, sob aquele sol causticante do deserto, uma luz simplesmente joga esse homem violentamente no chão. E ele fica cego. Fica totalmente cego. Você pensaria, bom, fim da linha para ele, certo? Mas no Oriente Médio do século I, o colapso da carreira e da arrogância desse homem não foi um fim. Foi, na verdade, o estopim de uma revolução global. E é exatamente sobre isso nosso mergulho de hoje. Eu tô super animada para a gente explorar esse momento que até hoje, milhares de anos depois, historiadores, sociólogos e teólogos ainda debatem. A conversão de Saulo de Tarso. O homem que, mais tarde, ficaria conhecido como o apóstolo Paulo. E olha, o impacto dessa mudança de paradigma é tão brusco que deslocou o eixo da história do século I. E para quem nos ouve, vale avisar que a gente não vai só recitar aquele relato bíblico que muita gente já sabe de cor, não. A nossa missão hoje é destrinchar o que realmente aconteceu em Damasco e depois em Jerusalém. Isso mesmo. A gente vai usar uma pilha de análises. Contextos arqueológicos, como as inscrições do templo, detalhes linguísticos bem sutis. Sim, vendo as engrenagens políticas e culturais trabalhando ali nos bastidores dos capítulos 9, 21, 22 e 26 do livro de Atos. A pergunta central é: como a transformação de um único homem transformou um movimento sectário judaico numa missão global? Bom, para entender o impacto dessa queda na estrada, a gente precisa primeiro medir a altura de onde ele caiu, né? Verdade, ele estava voando alto. Muito alto. A viagem de Saulo para Damasco não era um passeio qualquer. Ele operava quase como um procurador especial de Estado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a gravidade da coisa. Ele estava indo para a Síria, certo? Isso, cruzando fronteiras. Damasco era uma metrópole comercial enorme com uma diáspora judaica gigante. Como é que ele podia exercer esse tipo de poder policial fora do território de Jerusalém? Então, esse é um ponto crucial sobre a teia política do mundo antigo. O Império Romano permitia que certas autoridades locais tivessem jurisdição sobre os seus cidadãos em outras províncias. Ah, tipo o sumo sacerdote e aquele conselho de anciãos, o presbiterião? Exatamente. Principalmente em questões religiosas. E as nossas fontes destacam que Saulo viajava portando epístolas, que eram cartas, documentos oficiais. Era praticamente um mandado de extradição internacional, então. Perfeito, era isso mesmo. A missão dele era arrancar os seguidores de o caminho das casas deles em Damasco e levar todo mundo acorrentado de volta para a Judéia. Onde eles iam sofrer punições brutais, né? Provavelmente seriam açoitados. Sem dúvida. Ou seja, ele não era um fanático solitário, um justiceiro. Tinha toda uma estrutura jurídica estatal pesada apoiando a operação. O que me faz pensar num detalhe fascinante que as fontes históricas trazem sobre o momento da viagem. A intervenção celestial acontece quase ao meio-dia. O texto grego usa a expressão perimessembria. Isso. E, gente, quem já pesquisou sobre o Oriente Médio, ou só de imaginar aquele deserto sírio ao meio-dia, o sol está no pico máximo de agressividade. A claridade é sufocante. É quase impossível olhar para o ambiente. E mesmo nesse cenário extremo, uma luz celestial brilha com uma intensidade que supera o próprio sol do deserto. É um choque absurdo. E a luz não só cega o Saulo, ela derruba ele com tudo. O termo nas análises é dapos, né? Ser jogado com força na terra batida. Exato. E aí a gente tem que olhar para a psicologia da época. Nossa, sim, me ajuda a entender isso, porque a gente está falando de uma cultura do Mediterrâneo do século I. Tudo era baseado em honra e vergonha. Tudo. A autoridade visual era a moeda de troca. Tipo, quem anda na frente, quem dá as ordens, quem exibe os documentos.
Como a sociedade via essa queda e essa cegueira repentina, isso não destruía totalmente a autoridade dele na frente dos guardas? E destruía completamente. Foi um desmonte. Como você disse, na cultura da honra, a sua posição física dita o seu status. Então, cair no chão... Cair no chão e ficar cego forçou uma inversão de poder absolutamente trágica para os padrões deles. Um líder implacável que não enxerga para onde vai deixa de ser líder. Faz todo sentido. O texto até diz que ele teve que ser conduzido pela mão, né? Isso. Ele se tornou totalmente vulnerável, totalmente dependente dos subordinados. É o esmagamento físico do orgulho institucional dele. Ele passou de inquisidor a uma pessoa indefesa em questão de segundos. E de forma pública. Por isso que os especialistas apontam que isso anula aquela ideia de que foi só uma crise psicológica interna. Foi um desmonte na frente de todo mundo. Fiquei chocada com essa perspectiva. A queda tira tudo dele. Mas, ironicamente, a reconstrução da identidade dele começa exatamente aí. Através da voz. Sim, a voz da luz chama Saul, Saul, que é um eco muito claro da forma como Deus chamava os profetas no Antigo Testamento, tipo Moisés ou Samuel. Mas o idioma me chamou muita atenção nas fontes. Conta pro pessoal por quê. É que a voz fala num dialeto hebraico ou aramaico, T-hebraide dialecto. Mas espera, o grego era língua franca, não era? Era, sim. O grego era o idioma acadêmico, comercial, jurídico. Saulo debatia com filósofos gregos tranquilamente. Então por que a voz divina não usou o grego? Pareceria muito mais oficial, não? É que a revelação usou uma pedagogia brilhante. Se falasse em grego, ia soar com um desafio intelectual, uma ordem militar do império. Faz sentido. Mas ao usar o idioma do coração, Deus não obliterou a cultura de Saulo. Ele acessou a raiz afetiva dele. A mensagem validou a cultura dele para poder redimi-la. Nossa, e tem a forma como Jesus se identifica nessa hora, né? Ele diz, eu sou Jesus, o Nazareno. O Nazareno. Esse título era historicamente desprezado. Ser de Nazaré era motivo de piada na elite de Jerusalém. Totalmente. Então a glória divina se une a um título que o próprio Saulo devia usar como xingamento, é virar o preconceito cultural dele de cabeça para baixo. E isso prepara o terreno para o que acontece na cidade. Arqueólogos confirmam o traçado antigo de Damasco, incluindo a rua direita, a Via Recta. É para lá que ele é levado pelos guardas, cego, e ele fica 3 dias no escuro, sem comer nem beber. Uma desconstrução total. Mas aí tem uma coisa no relato que me deixou intrigada. O texto diz que a conversão foi super milagrosa. Deus apareceu direto para Saulo. Mas para curar a cegueira e batizar ele, Deus decide usar um intermediário humano, um judeu local chamado Ananias. Por que não terminar o serviço ali na estrada de uma vez? É que a espiritualidade retratada nas fontes não opera num vácuo, sabe? Os sociólogos chamam isso de mediação comunitária. Como assim? A conversão dele exigia integração no corpo de Cristo, na comunidade. Ele não podia só sair por aí dizendo que viu uma luz e agora era apóstolo. Ah, entendi. Ele precisava ser recebido pelas mesmas pessoas que ele planejava matar algumas horas antes. Exato. E pensa na coragem desse Ananias. Nossa, eu tava pensando nisso. Imagina ser do movimento de resistência e do nada você recebe uma ordem para bater na porta do comandante da polícia secreta que tem uma lista com seu nome. É desesperador. O próprio Ananias hesita. No texto, ele diz, Senhor, eu ouvi falar do mal que esse homem fez. Mas ele vai. Ele supera o pavor, vai até a rua direta, impõe as mãos e chama ele de irmão Saulo. Esse momento é gigante. Ananias faz a ponte. Ele diz que Jesus é o justo, um termo messiânico. Ele valida que a nova fé do Saulo não é um divórcio da cultura judaica dele, mas o encontro com o ápice dela. É a validação que transforma o inquisidor em membro da família. Bom, mas aí as nossas fontes dão um salto temporal e espacial enorme. Vamos para o capítulo 21 de Atos. Isso. Anos se passam. Saulo agora é Paulo, o grande poliglota cultural que prega aos gentios. E ele tem a ousadia de voltar para Jerusalém, o epicentro do poder de onde ele tinha saído.
É como voltar para a boca do leão. E como essa nova identidade sobrevive lá? Porque a tensão era palpável. Olha, os historiadores descrevem a Jerusalém daquela época, especialmente durante as festas, como um autêntico barril de pólvora. Zelo nacionalista à flor da pele, né? Muito. Qualquer suspeita de desrespeito às tradições gerava revoltas violentas e imediatas. E é aí que a confusão acontece. Alguns judeus da província da Ásia veem Paulo no templo e acusam ele de profanação. A pior acusação possível. Dizem que ele colocou um grego, o Trófimo de Éfeso, na área proibida. O texto usa o verbo epilambanomai, que significa agarrar com muita violência. E a multidão fecha as portas do templo para não sujar de sangue, porque eles iam linchar o Paulo ali mesmo. O que me leva a uma das descobertas arqueológicas mais malucas que a gente viu na nossa análise. O lance do Soreg. Ah, o Soreg. Isso ilumina totalmente a cena. Em 1871, o arqueólogo Clermont Ganneau achou uma pedra com inscrições gregas do antigo templo de Herodes. Explica para a audiência o que era isso, porque eu fiquei abismada. O Soreg era uma balaustrada de pedra, uma mureta de separação. Ela dividia o pátio dos gentios, onde qualquer estrangeiro podia entrar, das áreas internas exclusivas para os judeus. E o que dizia a pedra que o arqueólogo achou? Dizia, em letras garrafais, que qualquer estrangeiro que ultrapassasse aquele limite seria o único culpado pela sua própria morte, que aconteceria logo em seguida. Uma ameaça de morte literal esculpida em pedra. Sim, sancionada pelos romanos, que normalmente não deixavam os locais fazerem execuções. Mas espera, Paulo era treinado, conhecia as leis. Ele realmente quebrou essa regra e levou o Trófimo para lá? Não, levou. As fontes e os documentos revelam que isso foi uma inferência completamente equivocada da multidão. Um boato. Sim, Os acusadores tinham visto os dois juntos andando na cidade dias antes. Quando viram Paulo no templo, presumiram que o grego estava escondido lá dentro. gente, o clássico viés de confirmação gerando uma fake news letal. E tem uma ironia teológica aí que é quase poética. Qual? Paulo, nas cartas dele, ensinava que Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, certo? Em Efésios 2,14 ele fala isso. E agora ele está apanhando e quase sendo morto exatamente por causa de uma parede de separação física e literal. Nossa, o choque entre a teologia da reconciliação dele e o nacionalismo exclusivista dos acusadores. Para a multidão, aquela parede era a garantia de sobrevivência da cultura deles. Exatamente. Derrubar o muro, mesmo que na teologia, era alta traição. Eles começam a gritar, tira-o, aire afton. A mesma frase usada contra Jesus. E é aí que o resgate vem da fonte mais improvável possível. A máquina de guerra romana. A guarnição da Fortaleza Antônia, os soldados e o tribuno Cláudio Lísias descem correndo as escadarias. É tipo uma operação de extração militar para tirar ele do meio do caos. Mas não por bondade, viu? O Lísias achava que tinha capturado um terrorista. Sério, como assim? O historiador Flávio Joséfo relata que tinha um rebelde egípcio foragido na época que liderava insurgentes armados no deserto. O tribuno olhou a confusão e pensou, peguei o egípcio. Ele achou que o Paulo é o inimigo público número 1. Sim, E aí vem o golpe de mestre de Paulo, no meio da crise, sendo carregado escada acima. O que ele faz? Ele pede licença ao tribuno. falando em grego polido. Existing moi ipen ti proce. Me é permitido dizer algo? Isso choca o oficial militar na hora. O tribuno responde, sabes o grego? A hipótese do terrorista cai por terra. E não para por aí, porque o Paulo dá uma verdadeira carteirada cultural, né? Ele usa uma figura de linguagem, alitotes. Ele diz que é cidadão de Tarso, uma cidade não insignificante. Ao invés de dizer que era importante, ele nega o oposto. Ele fala, não insignificante. O que ele queria com isso? Ele estava acionando um código de elite, mostrando para o romano que era um homem educado, não um bárbaro. Ele exige respeito pela via intelectual. Ele domina a situação. E aí o tribuno deixa ele falar com a multidão. E o que ele faz no topo da escada? Incrivelmente, ele faz sinal com a mão, a galera faz silêncio e ele não usa o grego. Ele fala em aramaico, irmãos e pais. É o poliglota cultural em ação. A multidão faz um silêncio ainda maior.
Ele usou o idioma do coração deles, igual Deus fez com ele lá em Damasco. Perfeito. A lição central dos documentos analisados é muito clara aqui. A conversão não anula a sua educação, nem os seus direitos, nem a sua cultura. Ela não te obriga a jogar o seu passado fora. De jeito nenhum. O Espírito Santo santifica essas ferramentas. A inteligência teológica dele, a fluência grega e a cidadania romana viraram pontes para a mensagem. E isso ajuda muito a gente a sintetizar esse arco dramático incrível do nosso mergulho. Como você resumiria para quem está nos ouvindo? Olha, é a história de um homem que parte com o poder total do Estado para prender e matar pessoas. Ele é nocauteado pela luz divina, aprende a depender até dos próprios inimigos que ia perseguir, e, anos depois, ele usa toda a bagagem intelectual dele para defender a sua fé, nos degraus de uma fortaleza romana, encarando a fúria do próprio povo. É a prova de que a história de Damasco e Jerusalém mostra que nenhuma barreira consegue impedir a mensagem quando ela é comunicada com sabedoria, empatia e coragem. Seja uma barreira linguística ou um muro literal de pedra, ninguém está fora do alcance de uma transformação radical. Concordo plenamente. E para fechar, tem um detalhe fascinante lá da narrativa de Damasco que eu quero deixar como um pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente. Conta qual é. O espetáculo. Sentiram o chão tremer. Mas não compreenderam a voz. Exato. Eles ouviram o som, mas o sentido articulado só foi claro para o Saulo. Então, fica a pergunta para você refletir. Por que será que as maiores transformações da história, e talvez da nossa vida, acontecem à vista de todos, no meio de uma multidão e de muito barulho? É verdade. Mas a verdadeira compreensão da voz de Deus só é concedida àquele que está disposto a cair no chão e ser totalmente esvaziado das suas próprias certezas. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia no mergulho de hoje e até a próxima.